Olá! Então, depois que vocês viram já a apresentação do plano de ensino, né, nós vamos dar início então ao nosso estudo, vendo já o primeiro conteúdo, que como eu falei para vocês, seria, falar um pouquinho sobre as políticas públicas, né. É extremamente importante, nós entendermos essa questão de políticas públicas, porque nós vamos estudar o SUS, e o SUS ele é um conjunto, né, a gente pode dizer que ele é uma política pública, ele é também um conjunto de políticas públicas voltadas à parte social, mais especificamente, então, à saúde. Hã, nós vamos, na próxima aula, conhecer um pouco sobre a história da saúde pública no Brasil, né, desde o descobrimento do Brasil, dando maior ênfase ao século XX, né, que foi um século onde nós tivemos muitas transformações, muitas conquistas, né, inclusive a criação do SUS no final do século. E não basta a gente apenas saber o que que é o SUS, o que que aconteceu, nós temos que entender, em que qual foi o processo, né, de criação do SUS, em que circunstâncias ele foi criado, por quais motivos e quais foram as forças, né, que levaram à criação do SUS. Só que para a gente entender isso, inclusive para a gente entender certas coisas que acontecem na sociedade, muitas até do momento atual que nós estamos vivendo, né, nós temos que ter um pouquinho mais de base conceitual. Eu sei que vocês já estudaram sociologia, provavelmente na sociologia vocês já tiveram algum estudo sobre isso, né, então é claro que eu não vou poder hoje, a gente não vai por em uma aula fazer um grande aprofundamento em relação a isso, mas seria assim um resgate, né, de alguns conceitos, como eu falei, para a gente então ter uma linha, né, de raciocínio, e que claro, eu vou usar isso para dar uma continuidade nas aulas. Então, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que essa aula de hoje, ela é formada por 3 partes, né. Ela é a primeira, essa explanação que eu vou fazer para vocês, mas, eu tenho certeza que só isso não é possível, né, então, o que que eu, planejei, né, eu planejei logo em seguida, né, que vocês assistam a aula, eu gostaria que vocês lessem um capítulo de um livro, eu vou vai estar lá já no Unimestre, né, são 20 páginas, o livro chama-se Políticas Públicas, Princípios, Propósitos e Processos. Então ele vai falar sobre isso que eu vou colocar na aula aqui hoje, né, com mais profundidade. E aí, né, como sempre, eu envio um estudo dirigido para orientá-los, né, nessa leitura. No estudo dirigido, o que que eu procuro fazer? Dar uma ênfase a alguns aspectos que eu considero um pouco mais importantes e que vão dar sustentação para o que a gente vai estudar, mais adiante, certo? Então, a aula seria formada, então, por essa minha explanação, pela leitura do livro e pelo estudo dirigido. Na contagem do tempo, né, para a gente marcar, a interação, então eu vou contar, 1 hora de leitura do livro, né, que foi o que eu calculei que é o necessário, né, claro, dando atenção, e não dispersando, e mais o tempo aqui de aula, que eu ainda não sei quanto tempo vai durar. Mas daí no final a gente vê isso. Eh, então vamos começar, né, a outra coisa importante é assim, né, gente, que a leitura, né, e a aula, e melhor ainda se conseguir fazer o estudo dirigido, isso dá mais embasamento para a gente fazer a nossa interação e fazer as discussões, né. Então é importante que vocês sempre, tenham isso, senão às vezes você pode até ver: "Ah, mas o fulano lá perguntou isso, disse aquilo, mas como é que ele está fazendo isso?". Não, às vezes é porque ele leu mais, né, assistiu a aula, então não percam essa oportunidade. Então eu vou diminuir aqui agora a minha imagem e vamos começar então, a apresentação desse conteúdo, que eu já posso dizer para vocês de início que eu acho extremamente interessante, né. Então vamos lá.
Então, tudo parte, né, eu conversei com vocês sobre isso lá em ética, né, na disciplina que a gente trabalhou lá, ética e deontologia, sobre a questão dos direitos humanos, né. Então não tem, gente, como a gente trabalhar na área da saúde sem, ter conhecimento, né, e sem, não é nem você ter conhecimento, só sem, se importar, né, ou, entender a questão dos direitos humanos, né, que são direitos que as pessoas têm, e que não é assim, ó, vou deixar, vou dar", o que o governo, né, o estado, depois a gente vai ver isso, que vai então dar uma chance ou vai dar uma ajudinha. Não, tem certas situações, gente, que são direitos, né, que não são concessões que são feitas para as pessoas, mas é parte de direitos como seres humanos. Então nessa questão, quem são os seres humanos? É toda a sociedade. Nós, profissionais de saúde, né, somos seres humanos e temos direitos. Então, uma das grandes lutas da sociedade, né, do conjunto de todos os entes que compõem a sociedade, tem que ser pela garantia do respeito aos direitos humanos. Então, você né, nós vamos chegar aonde? Eu sempre fico lembrando, né, nós estamos indo para onde? Nós estamos indo para o estudo do Sistema Único de Saúde. Então, para entender o porquê que o SUS é assim, começou lá, gente, na questão dos direitos humanos, né. Na história da saúde pública no Brasil, nós vamos observar que por muito tempo os direitos humanos não foram respeitados, né. Nós temos hoje, né, nesse contexto em que nós estamos vivendo, que está conturbado, né, tá em 2020, né, que tá difícil. Então, nós estamos em plena pandemia, vivendo, com uma, exacerbação em alguns lugares do mundo, né, compensado por uma revolta, a questão dos negros, né, da raça negra no mundo, né. E aí, eles não são humanos, eles não têm direitos? Então, isso que está sendo feito, todo esse movimento, né, do Vida Negra Importa, é pelo quê? É só um alerta, né, para todo mundo de que eles são seres humanos, de que todos somos seres humanos iguais e temos os mesmos direitos, né. E ainda tem sociedades, ainda tem pessoas que não entendem isso como é uma questão de igualdade, né. E aí ontem eu estava escutando uma entrevista ou eu estava lendo alguma coisa e daí passamos a discutir isso aqui em casa, de que, assim, não aceitando, mas querendo entender um pouco melhor isso, é porque, gente, vou pegar só o Brasil, né, porque nós temos ainda muito preconceito, né, se a gente for ver as estatísticas, nós vamos ver que a maioria dos presos são negros, quem morre mais é negro. Até aqui nós vamos ter estudos depois na pandemia, né, da pandemia, que vão mostrar que quem mais morreu eram pobres e negros. Então, mas por quê? Porque o Brasil, ele foi, descoberto, entre aspas, né, ele foi invadido em 1500. Nós estamos em 2020, então passaram-se 520 anos. A escravidão, ela só foi abolida no final do século XIX, né, lá no final de 1888, se eu não me engano, né. Então, o que que acontece? Nós passamos quase 400 anos praticamente, porque de verdade ainda, por muito tempo ainda, os negros acabaram ficando escravizados ou sofreram as consequências, mas então, a grande maioria do tempo de que existe o Brasil foi de escravidão, foi considerando o negro, e antes de chegar o negro era o índio que era escravizado, eles eram pessoas, de um outro nível, de um nível abaixo
abaixo, né, do branco que vinha lá da Europa, que ainda veio invadir aqui ou depois trouxe africanos para cá. Então, isso, construiu uma consciência coletiva, né, de uma falta de entendimento desses direitos. Só que, né, gente, já deu tempo, né, já temos bastante, exemplos e estudos e condições de mudar esse modo de ver, né. Já tivemos líderes mundiais que deram a vida mesmo, né, para mostrar que isso não é assim, mas nós temos até hoje pessoas ainda, né, ainda dizendo que absurdo esses movimentos. E por que dos movimentos? Nós vamos falar na aula, né. Por que movimentos? Por que que o pessoal, eh eh se expôs até, né, se expôs ao risco de contrair o corona para depois adquirir covid, para ir lutar pelos direitos dos negros. Porque eles viram que de repente era até maior e precisava acordar o mundo para isso, né. E aí a gente começa a ver situações que a gente até então, né, não percebia, do tipo assim, estátuas, né, monumentos no mundo, fazendo homenagem a pessoas que foram escravocratas ou então que trabalhavam, né, com o aprisionamento de negros ou que então isso é uma coisa que a gente tem mesmo, é que derrubar, certo? Claro, o derrubar a estátua não significa que a gente vai conseguir derrubar o preconceito, mas é uma forma, então, de materializar e da gente acordar para isso. Pois bem, mas a aula não é sobre isso, só que a gente não poderia deixar de falar isso. E aí, quando a gente fala do negro, nós temos que pensar, né, na questão de todas as pessoas que vivem em situações de precariedade, né, então as pessoas que não têm todos os seus direitos garantidos. Então quando nós formos de novo, né, estudar o SUS, nós vamos ver que a busca, né, de um sistema único foi para dar direitos, né, iguais, garantir a igualdade no acesso aos serviços, certo? Que na visão de muitas pessoas né, uma parcela da sociedade achava bom o que existia antes, né. E, na verdade, quando a gente vai estudar mesmo, a gente vê que tinha uma enorme parcela da sociedade brasileira à margem do serviço de saúde, né. Depois eu vou comentar mais com vocês, vou contar uns causos, né, dessa coisa do que as pessoas achavam, né, quando foi criado o SUS. Pois bem, então, quando a gente pensa em direitos humanos, né, nós vamos chegar, né, para a luta pelos direitos humanos, para as conquistas necessárias, nós vamos chegar então, às políticas públicas, né. E aí vamos hoje na aula de hoje ver o que que é uma política pública, certo? E para isso nós vamos ver, né, que para a conquista das políticas públicas, para o seu monitoramento, para a sua reorganização, nós vamos sempre precisar muito da organização popular, ou organização da sociedade, né, que é uma mobilização que a sociedade tem que ter, e aí então, dependendo, né, de classes, dependendo de classes do tipo assim, ó, classes profissionais, dependendo de se é de movimento de bairro, seja quais forem os tipos de organização, precisam se mobilizar, precisam de empoderamento para lutar por aquilo que é direito, certo? Então, um exemplo disso agora, né, sempre pegando, nós temos que não podemos esquecer que nós estamos vivendo uma situação que por mais triste que seja, por mais preocupante, ela é riquíssima, né, em situações para a gente discutir academicamente, né. E uma delas, né, então, é o direito que os profissionais têm de ter proteção para trabalhar, né. Por quê? Porque, né, as estatísticas na aula de obstetrícia a gente chegou até a tocar nesse assunto, né, as estatísticas estão mostrando uma situação bem assustadora, que é a quantidade de profissionais de saúde que estão sendo contaminados, né, no exercício do seu trabalho, na sua labuta. E aí, então, né, tem que se fazer uma reflexão do porquê disso, né. Será
que eles estão protegidos, né, porque é um direito que o profissional tem, né, de ter o IPI necessário, de ter os intervalos de descanso, de ter porque é assim, ó, mas ele jurou lá e ele tem que trabalhar, ele tem que fazer gente, até nisso, a organização do horário de trabalho, a organização, isso vai dar proteção até para os pacientes, né. Então isso, esses direitos, eles têm que ser respeitados. A gente de vez em quando até faz tempo agora que eu não vejo mais, mas a gente estava vendo bastante, né, o Conselho Federal de Enfermagem, falando aqui da questão de enfermagem, né, na mídia mostrando, e a gente viu que eles estavam, reivindicando por melhores condições de trabalho, e isso é importante, é quem nos representa, né, é quem faz a mobilização dos enfermeiros, né, junto ao COFEM, e o COFEM então vai fazer, e os CORENs nos estados, vão fazer essa defesa, né, pelos direitos do trabalhador, que são direitos humanos, certo? Mas para todas essas situações vai precisar de organização, então nós nos organizamos, né, no conselho de enfermagem, e precisamos sempre, estar atentos, né, para que os nossos representantes, tenham uma atuação, né, que seja uma atuação, que nos represente, que lute mesmo pelos nossos direitos, certo? Então, aí já está um momento em que nós deveríamos, parar e pensar: qual é a minha, né, cada um fazendo a sua reflexão, qual é a minha participação em alguma organização, em algum movimento, qual é a bandeira que eu trago, né, de reivindicações, de luta, não que a gente tenha que sair para a rua com vários não, não é só isso, né, também pode ser, em alguns casos, às vezes é importante, mas no que eu acredito, pelo que eu luto, porque não adianta nós ficarmos lá, e isso a gente vê bastante, né, aquele: "Ó céus, ó vida, ó azar, né, nada dá certo", ou "Que profissão ruim, ó, que salário ruim", e só reclamando lá atrás na sala do cafezinho, falando mal do chefe, né, reclamando de tudo e não fazendo absolutamente nada para mudar, certo? Então, você não precisa ser o cara que vai lá e vai, né, sei lá, botar fogo no não estamos falando disso, mas aquela coisa da mobilização, de participar da discussão. Eu sei que quantas vezes, né, já desde o tempo de universidade, eu lembro disso, que, o pessoal falava, chamava para uma assembleia, não ia todo aquele pessoal que ficava reclamando, né. Ai, uns tinham medo: "Ai, eu não quero aparecer, eu não quero dar minha cara, porque a gente fica marcado. Ah, esse pessoal que fica lá, eles não fazem nada, eles não", lá na faculdade eles diziam, né, na universidade: "Eles não estudam, eles só fazem só estão nas revoltas, eles só estão nos movimentos". Gente, que bom que tem pessoas que encabeçam, né, e a gente tem que entender, e hoje nós vamos na aula falar um pouquinho disso, né, o que é essa coisa da política, né. Então, de repente a gente estudando melhor, a gente vai, não vai ter aquele discurso, né, que é um discurso que a gente tem que questionar, que é do assim: "Odeio política". Ah, então se odeia política, então fique em casa, agora tá bom, né, fique em casa, não fale com ninguém, não discuta nada, porque fazer política não é só ir lá, pedir voto, né, é o que nós vamos ver na aula de hoje. Mas então tá, vamos para frente. Então eu vou começar, gente, com essa coisa aqui, levantando a lebre para a discussão, né, do que é política, para a gente de agora em diante falar e entender, a questão, a palavra política, de um ponto de vista, diferente. Eu estou meio que rindo aqui, porque eu me lembrei de uma vez, né, num outro planeta, bem, bem longe daqui, há séculos atrás, que uma vez uma pessoa que era minha chefe, né, me advertiu e foi advertida verbalmente, porque, nas minhas aulas eu falava de política.
Eu parei, pensei: "Meu Deus", e eu falei de política? Daí eu me lembrei, sim, eu falo mesmo. Eu falo de mobilização social, eu falo de mobilização profissional, eu digo que as pessoas não podem ficar se queixando. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu falava na aula, mas eu dava aula de saúde pública, eu dava aula de políticas públicas, eu dava aula, de metodologia da pesquisa e lá apareciam problemas. Daí eu falava: "Sim, eu falo de política". Ela falou: "Sim, mas nessa instituição, só se quer pessoas apolíticas". Eu falei: "Então fecha, fecha tudo, porque como é que você tem uma não foi nessa escola aqui, tá, como é que você quer uma escola formadora de profissionais que não possa discutir, que não possa levantar problemas, que não possa estudar soluções?". E aí você vai ter sociologia é uma disciplina política, saúde, coletiva é uma disciplina política. Se nós formos ver, nós vamos até enfermagem e obstetrícia, ela é política. Por quê? Porque nós vamos estar lutando, nós vamos estar mostrando os direitos. Vou pegar em obstetrícia, né? Assistência de enfermagem e obstetrícia. As mulheres, eu vou falar para vocês lá, né, na aula, que elas têm direito a ter atendimento, elas têm direito a fazer exames, elas têm direito a ter um acompanhante, né. Existe hoje uma política, uma política de humanização. Então, isto, né, então que a palavra política, né, porque o pessoal, né, acha, talvez aquele que não teve muita oportunidade ainda de estudar, de conhecer, ele acha que política, de novo, é só essa política de pedir voto, e que mesmo essa é importantíssima, gente, tá. Quem que administra, vamos pensar aqui, ó, a nossa cidade, cada um com a sua cidade, é um prefeito. Esse prefeito, ele precisa ser eleito. E quem que vai eleger esse prefeito? Nós, os cidadãos, é uma questão de cidadania, nós temos o direito de votar. Nós não temos que entender que nós temos o dever, né. Aqui no Brasil nós temos o dever também, mas muito mais isso, nós temos o direito, né. Lembrem, gente, né, nós mulheres agora vamos lembrar, então vamos lembrar, vamos aprender, que até muito pouco tempo atrás, a mulher não tinha o direito de votar. E aí nós tivemos um grande movimento histórico, né, das sufragistas, que foram as que lutaram, mulheres que deram a vida para que as outras mulheres tivessem direito ao voto, conquistaram esse direito. Então, porque votar é muito importante. E para que a gente vote corretamente, nós temos que conhecer os candidatos, e para isso os candidatos eles têm que estar com o povo, eles têm que demonstrar os seus projetos, os seus planos, e quando eles vêm pedir voto, quando eles falam na televisão, quando eles fazem as suas propagandas, eles estão fazendo política, certo? Que é o quê? Que é uma negociação, que é uma conversa. Então, nós temos que parar de achar que política é só isso, mas é também isso e é muito importante, e ver eh, as outras faces, né. E aí, né, no Brasil existe um pouco, ou pelo menos na língua portuguesa, existe um pouco de confusão em relação a isso, que daí o pessoal acha que tudo é política partidária, né, a palavra política sempre vai relacioná-la com política partidária, por causa de um problema de tradução, certo? Então eu coloquei aqui nesses lead 3 palavras que na língua inglesa, né, elas são diferentes. Então, lá na língua inglesa, nós temos polity, politics e policy, tá. Então são 3 palavras que, têm lá, né, significado diferente, mas as 3 foram traduzidas para o português como política. Certo? Então, vamos ver a diferença, né, entre cada uma delas. Então,
Polity, né, então terminado com TY, tá, significa o quê? A estrutura do sistema político, que é esse hoje que a gente fala o partidário, né, então, todo o sistema partidário, que ele pode ser vários partidos ou 2 partidos. Aqui na história do Brasil, vocês já estudaram, né, nós tivemos um tempo, depois da ditadura, em que tinha apenas 2 partidos, né, a Arena e o MDB, certo? E hoje nós temos, né, nem tanto ao mar nem tanta terra, hoje nós temos acho que mais de 30 partidos, nem sei direito, cada vez que eu escuto é um número diferente, né, não decorei isso, mas nós temos um multipartidarismo. Então isso, esses partidos políticos, eles fazem parte do polity, né, que é o sistema partidário. Quando nós temos né, esse sistema político, nós precisamos de um sistema eleitoral, né, de como, se elegem, então, os mandatários. E aí nós temos proporcional, nós temos majoritário, então nós vamos ter eleições para prefeito, para governador, para presidente, mas daí nós vamos ter eleições para vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores. Então, todos eles vão fazer parte dessa estrutura do sistema político, certo? Daí, na estrutura legislativa, né, nós temos Câmara e Senado, em alguns lugares nós temos apenas Câmara, se a gente for ver em países, outros países, nós vamos ter. Aqui nós temos senadores só a nível federal, né? Tem outros países que nós temos senadores também nos estados, então isso muda, né, de país para país, né, mas então tudo isso é a estrutura do sistema político, né. E aí a estrutura governamental, né, que pode ter um presidente que manda no Brasil não, no país inteiro, ou que nem o nosso, que nós temos então um presidente e ainda nós temos os governadores, né, então isso também é uma organização do próprio país. Então, de novo, essa primeira palavra, ela se refere à estrutura do sistema político. Mas existe uma outra palavra na língua inglesa que é politics, tá? Politics significa também política aqui no português, que são os processos de negociação e barganha que ocorrem dentro do sistema político. Sabe aquela coisa, gente, que a gente vê ali, ó? Eles vão votar agora, por exemplo, a reforma fiscal, né. Então o que que acontece? Vem um projeto, né, às vezes o projeto nasce lá na Câmara dos Deputados ou ele pode vir do governo federal, e aí começam as negociações, então começam as discussões lá na Câmara dos Deputados, também no Senado, isso aí é fazer política. Então, é assim, é ver o que que é melhor, daí o deputado vai lá, vai para sua base, volta para o seu estado, vê o que que o pessoal lá no estado dele prefere, o que que o estado vai ganhar nisso. É uma negociação, gente, tá? É um vai e volta, eu não quero falar um toma lá da cá, mas tem também, ó, eu te dou o voto, o que que o meu estado ganha. Então, isso é política, certo? Nós muitas vezes temos isso como uma conotação negativa, porque nós tivemos já, infelizmente, a oportunidade de ver, junto com isso, a questão da corrupção, né, de ganhos de monetários indevidos, e isso obscurece essa negociação, né, essa política. Mas se nós formos ver no sentido mesmo, é importante, né. Então é aquela coisa assim, lá quando a gente for estudar gestão e gerenciamento, né, nós vamos ver que o ideal quando a gente vai tomar decisões, não é pelo voto, né. Se eu der aula para vocês, eu vou falar isso aí, né, que faz parte da matéria que a gente deveria sempre ter o consenso, chegar ao consenso, né, não votar, né. Então o que que é chegar ao consenso? É um tentar, convencer o outro da sua visão,
certo? Então, isso, né, essa coisa de você buscar consenso é uma negociação política, certo? Então, vocês estão ampliando ali a visão de vocês, gente? Então, isso é política, tá? Isso é fazer política, é conversar, é discutir, é mostrar para o outro outras visões, isso também é fazer política. Então, né, a gente vê o exemplo que foi dado ali, né, então esses processos de negociação que acontecem, então entre o poder executivo e o legislativo, né, então, por exemplo, nessas situações, o executivo, né, acha, né, na visão dele, para conseguir organizar o país, então ele precisa colocar, certas normas lá. O poder legislativo, que vai votar ou não, vai transformar isso em lei ou não, ele vai, como eu falei, ele vai em consideração toda a opinião da sociedade, as repercussões, e aí vai dizer: "Tá, então a gente concorda, mas em troca nós queremos, melhores condições de trabalho", né, eles não para eles, para o povo, então eles vão ficar buscando, então, um jeito de negociar, tá. Outras vezes essa política, entre aspas, ela é feita entre a burocracia e o governo, né, então, precisa ser feito, como é que vai ser feito o controle? Tudo isso é negociação. E por último, né, tem a Policy, que é a política que a gente considera, então, dimensão material e concreta do sistema político, que é, então, a Public Policy, que é a política pública, né. Então, que é o quê? São as decisões o que vão ser geradas de todas as negociações, né, e que vão então chegar lá onde elas deveriam, que é na sociedade, que é no povo que vai então usufruir disso, certo? Então, tudo que acontece, tá, politicamente, ele vai afetar as pessoas que vão utilizar os serviços, que precisam dessas políticas para ter a sua vida melhor, né. Então, tudo vai ser transformado em política pública, mas precisa, né, tudo é política, então uma política pública é uma é uma depois nós vamos ver melhor as definições, né, mas são definições que nasceram de muitas discussões, devem ter nascido de muitas discussões e que vão atingir as pessoas. Então, eu gostaria que vocês não esquecessem, né, desses lead e usassem isso inclusive, né, gente, para mostrar para as pessoas a importância da política, certo? E que a política tem várias faces e nem todas são ruins, né? Eu diria que a maioria são boas. Então, 3 pontinhos política, do tipo assim, então, o que que é política, né? Conjunto de procedimentos que expressam as relações de poder entre os membros de uma sociedade e que se destinam à resolução pacífica de conflitos em torno dos bens públicos. Então, quando se faz política, está se tratando da coisa pública, certo? E aí, então, vão ser usados os argumentos, armas entre aspas, né, muitas aspas, armas que eu digo assim, ó, o que se tem de arsenal de convencimento, nisso que eu coloquei armas, para convencer as outras pessoas para chegar então num consenso, que claro, lá no legislativo lá, ele vai acabar virando voto, mas até chegar nisso, né, tem que ter então muitas discussões. E é claro, nós vamos observar sempre, né, que alguns grupos vão ter mais poder do que outros grupos, certo? Mas isso, né, faz parte da política. E política é a ciência de bem governar um povo,
certo? E o estado, agora, estado, que não é o estado de Santa Catarina, o estado do Paraná, e já vamos ver a definição do estado, que é um conjunto de entidades, esse estado é que vai então governar, vai organizar essa política. Também, né, outra definição, a política tem como objetivo estabelecer os princípios que se mostrem indispensáveis à realização de um governo. Então, veja, a política, ela vai estabelecer princípio. O que que é um princípio? São normas fundantes, são sustentáculos, né, para um governo, tanto mais perfeitos quanto seja o desejo de conduzir o Estado ao cumprimento de suas precípuas finalidades, em melhor proveito dos cidadãos, certo? Então, quanto eh, quanto maior quanto maior o entendimento, né, do povo de que ele tem direitos e de que ele quer uma sociedade mais organizada, que ele quer, um desenvolvimento sustentável, que ele entende que as pessoas têm direitos à igualdade, que quer diminuir as desigualdades, que quer que as pessoas tenham acesso a todos os serviços. Então, quanto maior o desejo, né, de que o tudo seja conduzido para isso, melhor vai ser feita essa política, certo? De uma forma mais ética, de uma forma mais efetiva. E aí, né, nós vamos ver que existem vários tipos de políticas, né, então nós temos várias áreas, né, de onde vão vai para onde vão ser definidas políticas, mas aqui nos atinge mais e é que mais interessa para o nosso estudo é a política social. Então, o que que a política social, né, vai fazer? Ela é implementada para buscar o atendimento das necessidades sociais básicas da população, através de garantias e ações concernentes à assistência social, saúde, educação, segurança, entre outras, né. Então aqui entra, moradia, a questão do saneamento, então tem várias, né, que não foram colocadas aqui, mas que fazem parte dessa política social. Pois bem, gente, então, primeiro nós temos que entender, né, como eu falei bem no começo da aula, que nós, né, nós cidadãos, temos esses direitos e principalmente nós temos as necessidades, né. Eu sempre gosto de lembrar aí, vocês já tiveram aula de teorias de enfermagem, e eu, uso muito, né, a questão da teoria lá, da Wanda Aguiar Horta, que fala da teoria das necessidades humanas básicas, né. Então, para mim a teoria das necessidades humanas básicas, ela nos ajuda muito na questão do planejamento, da assistência de enfermagem, e aí ela também nos dá um pouquinho de base para entender as necessidades sociais básicas, né, porque uma coisa é o ser humano, né, e o ser social, né, então nós vivemos numa sociedade, e aí nós vamos ter essas necessidades sociais, e aí nós precisamos, gente, de certas garantias, né, um exemplo, tá, a questão da assistência social. Quando a gente fala em assistência social, a gente pensa assim lá no sacolão, não é só isso, né, não é naquele sacolão que vai ser doado lá por uma secretaria da prefeitura para aquela família que está passando fome. Não, gente, essa questão da assistência social, ela é muito mais ampla, né. Quando nós temos hoje o INSS, toda a estrutura dele, do tipo assim, aposentadoria a qual nós temos direito, né, agora está cada vez mais longe para vocês, mas isso faz parte de uma assistência social que o Estado, certo? Ele vai dar para as pessoas, para os cidadãos, né. Então, quando a gente fala o Estado, né, daqui a pouco nós vamos ver a diferença, não é o governo,
certo? Então, são garantias que nós precisamos ter para que a gente consiga, eh, ter uma vida melhor, de qualidade. Saúde nem se fala, quer dizer, nós vamos falar muito que é a questão do nosso estudo, mas a questão da educação, né, nós precisamos de uma política de educação, ela está dentro do guarda-chuva da política social, a política de saúde também, ela está debaixo do guarda-chuva da política social. E aí, de novo, né, nós estamos vivendo um período bem conturbado, aqui no Brasil, porque nós, não quero falar do governo, né, mas assim, ó, nós estamos observando algumas situações, né, em algumas políticas, que elas não estão muito bem organizadas, que elas não estão muito bem definidas, né. Então nós tivemos aí nos últimos meses, né, alguns conflitos muito provocado pela questão lá do ministério, né, dos ministros que foram trocando, na saúde nem se fala, né. Mas aí fica claro, vamos falar da educação, essa questão dos direcionamentos, né. Então teve um tema lá, que eu não sei se vocês observaram, se vocês acompanharam, né, bem que foi a questão de se tem ou não, se usa ou não usa cota para bolsa para pós-graduação, certo? Nem tô falando de cota para as outras, mas se teria ou não teria cota. Então, uma hora tinha cota, daí cortava a cota. Então, por quê? Porque dependendo de algumas pessoas que estavam lá no governo agora, no governo, que é uma das partes do estado, eram contra, né, alguns líderes ali eram contra as cotas. Eles iam lá, tirava a cota. Vinha a sociedade organizada, reivindicava, argumentava, fazia política, voltava a cota. E assim, agora nesse momento eu juro para vocês que eu nem sei como é que ficou isso. Mas então, é um conflito, certo? Mas que bom que tem. Por que eu digo que bom que tem conflito? Porque às vezes a ausência do conflito, ela pode ser porque tudo está ótimo, maravilhoso para todos, para a sociedade, ou a ausência do conflito é uma coisa assim, tá ruim, mas ninguém mais tem força. Todo mundo desistiu de lutar, ou tá uma opressão tão grande que as pessoas não têm coragem de lutar. Então tem que cuidar muito com isso. Quando a gente vê tudo muito quieto, muito parado, tem que botar uma lupa lá para ver o que está acontecendo. Política de segurança, precisa falar disso? Rapidinho precisa. Nós também vivemos uma situação bem complicada, né. Nós, dizer que aqui no interior a gente não sente, sente sim, nós estamos observando, né, cai lá alguns pontos, algumas situações pequenas, mas que são importantes, que já demonstram algumas deficiências, né, nessa política de segurança pública. Quer ver melhor? Liga a televisão, pega um jornal, pega a internet, e aí a gente vai ver a crise que está sendo, que está se instalando, né, mas que ela acaba sendo, e nós vamos ver depois, né, ou talvez nem vá conseguir ver tudo isso, mas eu digo para vocês, as políticas elas são muito interrelacionadas, então elas não conseguem ser gavetas fechadas, né, que não se comunicam, não, elas se comunicam sim, então nós vamos ver que, elas são interrelacionadas. Então essa questão da segurança, ela pode estar muito ligada à questão da assistência social, da saúde, da educação, da moradia, do trabalho e renda, né, e que vai estourar, pode estourar lá na segurança. Mas afinal, então, esses líderes era para mostrar para vocês, né, que, dentre as políticas públicas, nós vamos ter a política social que segura todas essas que eu coloquei ali. Bem, eu estou falando desde o começo, né, que nós precisamos entender alguns conceitos e algumas definições. Então, o que nós vamos ver agora, principalmente, é o que é Estado e o que é governo. Eu vou colocar também nação, só para a gente também ter a noção. Mas principalmente nós temos que entender, depois dessa explanação, que Estado não é a mesma coisa que governo,
certo? Por que que é importante entender isso? Porque quando a gente for estudar, a política de saúde, nós vamos ver que o SUS, ele é uma política de Estado, certo? E os governos, eles vão trocando. Então, desde que o SUS foi criado, em 1988, nós tivemos quantos governos diferentes, né? Federais e município federal, né? Quantos presidentes diferentes, quantos governadores, quantos prefeitos. Não poderia cada um dizer assim: bem, SUS é do presidente anterior. Agora, no nosso governo, nós vamos ter uma outra política de saúde, né? Então, não, essas políticas, elas são políticas de Estado. O que o governo faz são planos de governo. Então, vamos lá primeiro, né, para o entendimento do conceito. Então, eu fiz, antes de falar para vocês, né, gente, essa aula eu elaborei fazendo um mix, né, de muitos textos, de muitas leituras, certo? E aí, como eu falei para vocês no começo, a leitura que eu coloco como básica foi aquele capítulo que eu já falei, mas teve mais bibliografia. Se vocês tiverem interesse, eu posso passar todas para vocês, né? Mas é importante eu falar isso. Então vamos lá. Num mix, né, de conceitos, nós chegamos a essa conclusão aqui. Então, Estado é o quê? É uma unidade administrativa de um território, certo? Formado pelo conjunto de instituições públicas que representam, organizam e atendem, né, pelo menos teoricamente, os anseios da população. Deveriam, né, organizar e atender os anseios da população que habita o seu território, certo? Então, o Estado, ele vai então organizar e atender o quê? O governo, as escolas, as prisões, os hospitais públicos, o exército, todas as instituições, certo? Que vão conformar o Estado, certo? Então, de novo, o Estado então, tipo assim, ó, eu tenho o Brasil é um Estado, certo? Ah, Cada estado, cada ente federativo do Brasil, então, por exemplo, Santa Catarina é um estado, ele é uma unidade administrativa que tem um governo. O Brasil tem um governo dentro do estado que é o Brasil, mas o estado ele é maior. Por quê? Porque o estado é formado além do governo. Então tem mais do que o governo formando esse estado. Certo? Então, o Estado, por isso, é visto como como a mais importante instituição pertencente ao controle social. O que que é o controle social? É a sociedade que também compõe isso. O Estado possui como funções garantir a soberania nacional, propiciar a ordem pública e efetivar o bem-estar social. Então, quem que constitui o Estado? Tá? O território, certo? Então tem uma delimitação de esse Estado. Então, o Estado brasileiro é formado pelo território, então ele tem lá toda a delimitação, né? De o que é o Estado brasileiro, a população né, o povo que mora, né, que é cidadão brasileiro, né, então faz parte do Estado e o governo, certo? Então, o governo é que vai mudando, a população está ali, o território está ali, tá? E aí também o que faz parte do Estado, né? Quando a gente fala, é os três poderes, né? O poder executivo, certo? Que vai executar as leis, o legislativo, que vai fazer as leis, e o judiciário, que vai então julgar as regras, que vai fazer a o controle, digamos, né, jurídico disso, que vai ver se essas leis estão sendo cumpridas, de que forma que elas são cumpridas. Então, você veja quanta coisa que constitui o Estado, certo? E aí nós precisamos de tudo isso muito bem organizado para que esse Estado funcione
para atender o que dizia lá no slide passado, que era o quê? Os anseios da população que habita o seu território. Então, para que as pessoas vivam bem. E quando nós temos conflitos, quando nós temos situações em que o povo não está satisfeito, certo? Ele tem que buscar o quê? Ele tem que buscar que o Estado melhore as condições. E aí, de novo, o que que o Estado faz? O Estado elabora políticas públicas, que aí nós vamos ver que essas políticas públicas vão ser muitas vezes executadas pelo governo, mas quem elabora é o Estado. Bem, aqui só para a gente também poder saber o que que é uma nação, né? Que a gente ouve falar assim, a nação brasileira. A nação ela contempla, hã, o universo cultural e histórico da sociedade, tá. Então, quem que compõe a nação? As diferentes classes sociais, culturais, históricas, né, que compartilham costumes, idiomas e tradições distintas, tá. A sua imagem está mais ligada ao conceito de identidade do que ao poder político. Agora, nem uma nação pode não necessariamente corresponder a um estado. E aqui tem um exemplo bem legal que é o seguinte: existem, não sei se vocês já ouviram falar, com certeza já, falar dos curdos, né? Os curdos é um povo, tá? Então agora já sabe que é uma nação, eles são considerados uma nação que vive lá no Oriente Médio, tá? Mas eles são considerados a maior nação sem Estado no mundo. Por quê? Porque eles não têm um território delimitado. Então, os curdos não vivem na Cúrdia, inventei agora. Eles não têm um país que é o país dos curdos. Eles são um povo, né? Então, eles têm um universo cultural e histórico deles, né? E aí eles vivem espalhados em alguns países, né, lá do Oriente Médio, e eles são considerados a nação curda, certo? Então, isso é uma coisa não é muito fácil de entender, mas só para a gente ver que não é a mesma coisa, que nação não é a mesma coisa que governo e não é a mesma coisa que Estado. Pois bem, e o que que é o governo? Então, o governo é uma das esferas do poder político, né? Uma delas faz parte do Estado, né? O governo, agora a gente já sabe. E o intuito do governo é administrar as instituições pertencentes ao meio social. Então, o governo, eu vou pegar aqui o governo municipal, o mais perto de nós. O governo faz o quê? Ele vai administrar aquelas instituições que estão vinculadas a ele. Então, o governo aqui de Canoinhas, ele administra o quê? Ele administra todo o serviço de saúde municipal, ele administra todo o sistema municipal de ensino, ele administra a parte de segurança pública que é do município, né? Então, a guarda municipal, você tem um hospital municipal, ele vai administrar. Então, pega o estado, o governo do estado de Santa Catarina, o que que ele vai fazer? Ele vai administrar todas as instituições estaduais vinculadas ao governo estadual. O federal, a mesma coisa. Então, isso é o governo, tá? O intuito dele, ele tem um poder também político, né? Ele faz parte do estado, mas a principal função dele é fazer essa administração. O governo não é para sempre, né. Então, normalmente, né, quando nós não temos golpes ou impeachments, como queiram chamar, né, como for a situação, né, esse governo ele vai durar um tempo que foi determinado quando tem as eleições. Então, geralmente, né, são 4 anos, né, para a maioria dos
cargos políticos, né, tem senadores que são 8 anos, mas então eles vão, ter essa duração do tempo do mandato, certo? Então a gente diz que ele é uma instância transitória, né, e isso é uma coisa importante da democracia, né, então que o poder do voto, né, que as pessoas, os cidadãos escolhem então os seus governantes. Agora parou aqui o meu o meu slider, vamos ver aqui, ó. Vamos ver se agora foi certo. Aqui. Só um pouquinho, gente. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou dar um pause aqui e vou continuar essa aula numa outra parte que é mais fácil para eu mandar a aula. Já continuo.